Meus queridos, hoje eu quero compartilhar com muita alegria um pouquinho da nossa história, nesses 23 anos de Comunidade Batista Missão da Fé. Igreja que passou a maior parte destes anos pagando aluguel. E aluguéis caros, mudamos 3 vezes. Tínhamos um sonho, o sonho de ter uma sede própria, de ter um lugar. Sonhamos tantas vezes, andamos pelo bairro, olhamos vários terrenos, mas nós não tínhamos recursos, tudo parecia longe demais. Mas aí um dia as coisas começaram a mudar. O Senhor nos deu um lote. Mas, humanamente falando, era impossível construir. E eu quero te contar como começou a construção da igreja. Foi de forma improvável. A época da pandemia. Os trabalhos apenas aos sábados. E isso se tivesse material. O terreno nada propício. Um terreno íngreme, que muitos olhavam e desanimavam completamente. Muitos, inclusive, me falaram com todo carinho, com todo respeito. Propuseram até mesmo uma troca, a venda, com todo amor, com todo carinho, porque não viam possibilidade alguma de uma construção sem dinheiro. Mas, como eu disse, na pandemia, com as igrejas todas fechadas, aquele tempo se prolongando muito mais do que a gente gostaria, nós resolvemos começar a capinar o lote da igreja. Despretensiosamente, os irmãos estavam em casa, não podiam sair para os seus trabalhos, estavam ociosos e resolveram então começar a capinar o nosso lote. Mas Deus tinha um plano maior e Deus deu um rema, já tinha dado há algum tempo uma palavra poderosa que nós iríamos construir, onde ali foi selecionado aqueles que seriam os construtores. Poucas pessoas, poucos homens. E nós começamos então, na época da pandemia, apenas aos sábados, a construção. E essa construção se dava apenas quando tinha material. Se tivesse material, eles trabalhavam. Se não tivesse, nada feito. Como eu disse, o terreno não era nada propício, íngreme. Por muitas vezes eu me senti totalmente desmotivada. Acho que ninguém acreditava que ali podia ser construída uma igreja. Pelo fato de ser uma humilde congregação, um povo que não tinha dinheiro, com poucos valentes. A obra demandava muito esforço. E eu me via como Abraão, Ló ficando com as campinas verdejantes e Abraão com o pedregulho. Antes e durante o processo, muitos foram embora. Uau! Parecia inacreditável, mas isso aconteceu. E eu orava e argumentava com o Senhor. Pai, o que está acontecendo? Estou lutando para ser uma pastora digna diante do Senhor. Tenho cuidado do rebanho com dedicação. Não me aposto de recursos para o meu próprio benefício. Eu procuro pregar a verdade bíblica. Eu abomino o que o Senhor abomina. Por quê? Eu estou sendo abandonada num momento crucial da minha vida. A resposta não veio de imediato. Isso causa mais angústia ainda, né? Não veio de imediato. O processo foi tão doloroso que parecia impossível romper após tantas evasões. Mas eu continuei firme, pregando a verdade, sangrando, chorando e me deixando curar pela palavra. Parecia que tudo ia ruir, mas o Senhor abriu os meus olhos.
ele trouxe uma palavra ao meu coração, palavra que eu pregava com autoridade, mesmo com tudo dizendo ao contrário. A esperança veio aos poucos renascendo, e eu lembrei que Deus fez do pedregulho que sobrou para Abraão um lugar fértil, um oásis de bênçãos, porque as bênçãos do Pai estavam sobre Abraão. Deus o honrou, mesmo ele abrindo mão de toda a sua vida, do seu conforto, e obedecendo apenas uma voz, a voz do Senhor. Depois, numa das minhas pregações, Deus me trouxe a história de Gideão. Eu já tinha pregado essa palavra de Gideão tantas vezes, mas agora vinha algo novo, diferente para aquele momento que eu estava passando, para aquele momento que eu estava em sofrimento. Veio então esta palavra, a palavra de Gideão, a palavra que eu conhecia tão bem. Mas nessa ministração, o Senhor me levou a fazer uma analogia entre a história de Gideão e a igreja. Estranho, né? Mas assim, eu rompi obedecendo ao comando do Senhor. E comecei aquela pregação fazendo essa analogia. E aí, eu pensei, se fosse uma igreja, Gideão teria 32 mil homens prontos para lutar com ele. Se fosse uma igreja, ele ou qualquer pastor ficaria muito feliz. Afinal de contas, uma igreja com 32 mil membros. Uau! Ele poderia pensar, 32 mil estão comigo. Mas o Senhor o surpreendeu. O Senhor tinha outros planos. E o Senhor mandou, então, que Gideão dispensasse os tímidos e os covardes. Foram embora 22 mil. 22 mil homens foram embora. Decepção. Imagine o semblante de Gideão. Imagine ele olhando, pensando. Mas, de repente, pode ter se animado e pensado, como qualquer pastor pensaria, 32 mil, foram embora 22 mil, mas ainda ficaram 10 mil. E uma igreja com 10 mil ainda era bastante pessoas. Mas Deus o surpreende e faz outro teste. Restaram apenas 300 homens. Isso representava menos de 1% de 32 mil, apenas 0,93,75%. Meu Deus! Imagina o que se passou pela cabeça de Gideão. E se fosse uma igreja? Pensei. Quais seriam os julgamentos? E aí eu me coloquei neste lugar. Muitos diriam, a igreja está acabando. Muitos saíram. Alguma coisa está errada com essa pastora. Me vi neste lugar. Choro, lágrimas, tristeza, abandonos, mas firme na fé. Firme, confiando no Senhor. Com essa história, Deus consolou meu coração. Porque eu pensava, meu Deus, o Senhor falou com Gideão que era muita gente. O próprio Senhor disse para ele que se ele fosse com aquelas pessoas todas, Israel poderia se ensoberbecer e pensar que a própria mão deles os tinha livrado. E não poderia ser assim, porque a glória tinha que ser do Senhor. E então, aconteceu. Aquilo que Deus havia prometido, ele faria o improvável, o extraordinário, o impossível. Gideão iria com menos de 1% contra um exército de 135 mil homens.
meu Deus. Mas o Senhor fez acontecer uma vitória esmagadora. Abraão, Gideão se tornaram uma grande esperança para mim. Naquele tempo difícil, aqueles anos de vale, o Senhor me trouxe calma. Iríamos construir, eu tinha certeza, mesmo com poucos, contrariando toda a matemática e entendimento humano. E assim nós começamos. Foram vários movimentos, tropeiros, feijoada, lava-jato. Os irmãos fizeram lava-jato. Tudo para arrecadar fundos. Fizemos rifas, sorteios, os irmãos se empenhavam em doar aquilo que seria sorteado. Os amigos, pastores de outros ministérios, também compravam ali o tropeiro, compravam a feijoada, compravam uma rifa, ajudando a nossa humilde tenda. Todos se empenhando, os irmãos da comunidade, lutando bravamente, fazendo o impossível, doando, mesmo aqueles que na igreja pareciam improváveis, faziam sacrifícios e doavam. Meu Deus, hoje, vendo este lugar construído, ainda falta algumas coisinhas para fazermos, mas isso não é nada. Diante de tudo aquilo que Deus já fez, acabou a pandemia e nós mudamos para este lugar, para a parte construída. Lá no andar inferior, nós construímos lá embaixo e entramos para dentro, um lugar bem menor do que a gente estava acostumado. E quem quis vir comigo, veio. Os que não quiseram, ficaram para trás. Mas eu via em tudo isso a mão de Deus, o propósito de Deus. Eu me lembrava da história de Gideão. E de repente nós ficamos construindo e reunindo naquele humilde espaço. Ficamos ali, Deus nos abençoou de forma gloriosa, tantos milagres nós presenciamos, vivemos, tantas coisas lindas, sobrenaturais. Aquelas pessoas que não tinham dinheiro, que cada um dos platores ficariam em torno de 120 mil, estavam agora avançando, já construindo salas, já usando essas salas, já tendo espaço que será futuramente um salão de festa, se reunindo nele. Tinha ainda um porão que posteriormente será feito alguma coisa, e a nave principal sendo construída ao nível da rua. Oh, glória! Sem escadas. E para a glória de Deus, chegamos até aqui. Construímos. São 4 andares construídos. Claro, precisando ainda de muito acabamento, mas está construído, está habitável. É um lugar onde nós podemos nos reunir. E eu louvo a Deus, porque com poucos valentes, com um remanescente, com homens corajosos e até mulheres corajosas que estiveram aqui também trabalhando. E hoje nós podemos ver que o Senhor fez. A boa mão do Senhor esteve e sempre está conosco. E esta boa obra foi tudo feito pelo Senhor, como está escrito na palavra de Deus, em Isaías 41, versículo de número 20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Eu louvo a Deus por cada vida, eu louvo a Deus por essa vitória. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a minha gratidão. A cada um que abraçou comigo, louvo a Deus pela vida deles e peço ao Senhor que os prospere grandemente em tudo. Eu sou a pastora Nilda Helena Soares, pastora, presidente e fundadora
da Comunidade Batista Missão da Fé. Que o Senhor os abençoe.